Estamos começando mais um episódio do Favela Pod, o programa de toda segunda-feira, 19h30, onde a gente traz histórias inspiradoras de pessoas que saíram da favela e conseguiram vencer na vida, ou que saíram de uma vida difícil, de uma vida de desfavorecimento social e conseguiram se tornar referências nos seus segmentos ou até mesmo para outros segmentos da sociedade. É por isso que esse programa existe. Ele é um programa inspirador para você que está vendo e talvez, quem sabe, pode estar nesse momento passando por uma crise de perspectiva, possa se inspirar nas histórias que a gente conta ao longo dos nossos podcasts. Mais uma vez está aqui comigo, hoje, dividindo aqui a bancada, a nossa querida Fabiola Rodrigues. Tudo bem, Fabiola? Olá, estou bem, Breno. Olá, bem com vocês? Breno, hoje a nossa convidada é uma pessoa espetacular. Você acha? Demais! Para nós, inclusive, é uma grande honra recebê-la aqui em Goiânia. Estou falando da Gisele Gomes de Souza, popularmente conhecida como Nega Giza. Ela é uma rapper de sucesso, apresentadora de TV, ativista, produtora brasileira. Nasceu em Brás de Pina, subúrbio do Rio de Janeiro. Filha de empregada doméstica, aos 7 anos, vendia refrigerante e cerveja com seus irmãos no centro do Rio de Janeiro. Mesmo tendo parado de estudar na 7ª série pelas dificuldades e por não conseguir conciliar o trabalho com os estudos, que desde cedo ela precisou estar na rua trabalhando, Giza sonhava em ser jornalista. E aos 15 anos, quando escutou um programa de rap pela primeira vez, identificou-se imediatamente com o estilo. E entre 1999 e 2000, a rapper foi a primeira locutora de rádio. Em 2001, Giza venceu o prêmio UTUS, o mais importante prêmio de rap da América Latina, na categoria de melhor rap demo de rap. Nega Giza veio para mostrar que as mulheres também podem ter espaço no mercado, que é ainda assim dominado pelos homens. Assim como MV Bill e Celso Ataíde, Nega Giza é uma das fundadoras da CUFA, a Central das Favelas. Nega Giza veio ao mundo para dizer que a favela pode. Muito prazer estar aqui com você e a gente conversar um pouco sobre a sua história. Prazer conhecer vocês pessoalmente, estar aqui com o Breno. Tamo muita junto, força. Você. E assim, esse equilíbrio tá maravilhoso. Já quero começar falando sobre esse equilíbrio, né? De ter mulheres. Beijo aqui, ó, aqui uma mão aqui, ó, para me apertar. Ter mulheres aqui junto nesse podcast, a Favela Pode. Agradecer pelo convite de estar aqui em Goiânia, agradecer pela recepção. E agradecer por a gente estar aí pautando a sociedade com os nossos temas favelados, né? Podem e mostram o porquê nessa conversa. Vou falar bastante. Maravilha. E também está conosco hoje na plateia, porque todo programa a gente tem uma plateia para participar com a gente, uma representante da Central Única das Favelas de Goiás, que é a Ana Carla. E ela coordena a CUFA em Aparecida de Goiânia, mas mais especificamente lidera ali na favela da Independência das Mansões, cidade de Aparecida de Goiânia, grande cidade aqui ao lado de Goiânia. Seja muito bem-vinda, Ana Carla. Obrigada, Breno. Prazer, muito prazer ter você aqui do lado, nessa cidade. Prazer. Eu quero agradecer. Ô Giza, vamos começar então pelo início, né? É o certo. De onde veio o nome Nega Giza? Nega é um apelido que eu ganhei na rua, porque quando eu vendia refrigerante com meu irmão, tinha muito esse lance da gente não ficar entregando nomes, né? Porque a polícia batia o rapa, e aí quando procurava alguém que conseguia se safar, eles às vezes voltavam para perguntar quem é quem. Então ninguém tinha nome, todo mundo se conhecia, ninguém sabia quem era quem de verdade, porque ninguém sabia o nome de ninguém. Então a gente falava que tinha apelidos, então meu apelido era Nega, meu irmão me chamava de Nega na rua, e mesmo em casa me chamando de Giza, né? As pessoas próximas me chamavam de Giza, então acabou que depois artisticamente eu juntei o Nega que era um apelido. No início da rádio também eu até usava Nega, que eu fazia rádio comunitária, né? Então dali eu usava Nega. Depois eu mudei para Gisele Gomes só.
E aí ficou essa, locutora Gisele Gomes, esses apelidos todos, e botei Nega Giza, que eu achava que tinha a ver com que eu era conhecida pelas pessoas ali, né, no meu lugar, na minha família, né, um apelido mais íntimo. Virou exposto para todo mundo depois. Então, eu como jornalista, eu preciso saber desse seu sonho de ser jornalista, né? Você tinha esse sonho. Desistiu, não deu certo, tentou, como foi? As prioridades foram mudando, né? E depois eu fui percebendo que eu já fazia um pouco de jornalismo quando eu falava na rádio comunitária, porque eu mesma procurava as notícias que eu queria falar, eu mesma editava e reeditava, eu mesma entendia qual era o nicho que eu queria alcançar, eu acabava fazendo um trabalho de jornalista ali quando eu apresentava os meus programas. E a vida foi me atropelando no meu sonho também de ser cantora, de compor minhas músicas, de conseguir expor a voz do que eu queria traduzir para as pessoas de favela. Então, acabei realmente deixando esse sonho de lado, porque eu comecei a me envolver muito com a escrita por conta de tudo que eu lia, né? Porque eu lia muito jornal, eu era nova, assim, criança, gostava de ler jornal, e tudo nesse intuito de traduzir para a favela um linguajar que fosse acessível, porque eu ouvia rádio e via o jornal e entendia que a favela às vezes acabava de ver um jornal e saía dali boiando, porque não entendia nada que passava no Jornal Nacional, nada do que eles ouviam na rádio, os programas de rádio jornalístico, eles não conseguiam entender, né? Alguns iam bem pro popular, na época tinha a Rádio Tupi, que era bem popular, zona assim, e a gente ouvia essas rádios populares porque elas às vezes falavam mais o linguajar das pessoas da favela, mas no geral todas não alcançavam. O meu sonho era conseguir traduzir tudo isso que a mídia falava para as pessoas e ter esse linguajar um pouco mais favelado. Tanto que assim, eu não estudei, é claro, estudei sim, porque eu busquei para poder hoje conseguir me comunicar, mas eu precisava muito falar com essas pessoas, né? Então eu encontrei o rap como uma forma de fazer jornalismo, a rádio comunitária. Acabou que eu me realizei um pouco. Se eu pudesse voltar atrás e fazer uma faculdade de jornalismo, sim, teria feito, mas talvez eu ficaria presa, né? E assim, com o rap, com a rádio, eu acabei executando um pouco do jornalismo. Mas e você se sente realizada? Nesse ponto, sim, que me sinto uma porta-voz, né? Da realidade através da música, me sinto uma porta-voz da realidade quando eu me comunico e consigo falar com essas pessoas, alcançar essas pessoas, né? Que para mim era muito importante. Giza, na favela a necessidade bate logo cedo na porta, né? Com você não foi diferente. Então, desde os 7 anos, você já precisou, por causa da necessidade, sair para trabalhar. Conta um pouquinho da sua infância, como é que foi isso, como é que era seu início aí de vida aí com a sua família. Que favela você morava? Conta a sua história pra gente. Nós morávamos uma família, minha mãe tinha 5 filhos ali, né? Os 4 meninos e eu de menina. Nós estávamos morando num apartamento que meus pais compraram ao casar. Meu pai não pagou, perdemos exatamente assim, do nada, um dia. Sai do apartamento, assim, tantos dias para sair do apartamento, nós tivemos que sair. Fomos morar na casa de parentes e ali a gente também acabou não querendo se acomodar, até porque teve conflito, porque é isso, né? Uma casa parada. Família é um amor, mas quando tem conflito, tá junto dá conflito, né? E aí minha mãe era sempre muito independente também na realidade dela, ela não ia aceitar também aquela realidade de ficar dividindo casa, né? Ela tinha um movimento próprio dela. E aí a gente ouviu um papo de que estava rolando uma invasão, que era totalmente contra o que talvez a minha família acreditava, né? A invadir um espaço, parecia que era assim, vamos pegar algo de alguém, né? Vamos roubar algo de alguém. E aí a gente foi na primeira reunião, que nós fomos convidados, e chegando lá a gente ouviu e entendeu o que estava acontecendo, que era um terreno que estava parado, abandonado, que não tinha dono, e que a prefeitura poderia liberar esse terreno para a gente através de várias entradas ali que tinham nas leis, né, de moradia. E a gente se acomodou ali, montamos uma barraquinha, né, para ficar, e com o passar do tempo a gente meio que criou um barraco mesmo e ficamos vivendo ali. E eram reuniões e tudo mais, ia para a prefeitura, para a porta da prefeitura, para pedir com faixas e tudo mais, aquele movimento mesmo era o movimento do sem teto e sem terra.
Para mim, ele trouxe uma experiência muito grande na minha vida, porque foi o momento onde eu pensei assim, pô, eu passando por tudo isso, quando a gente estava na casa dos meus avós, da minha avó, eu me sentia muito frustrada, porque eu via que a nossa família tinha ido para trás, né? Dado passos para trás. E o meu sonho sempre era na evolução. E ali a gente não tinha evoluído, a gente tinha se atrasado. E a gente já tinha uma família meio decaída, porque meu pai separou da minha mãe ficou sozinha segurando as broncas. Meu pai ajudava, metia para ela assim, quero ver você arrumar alguém que vai te sustentar com esses filhos. Foi, né, um pouco desleal, né, com a sua família, já que ali estava o berço dele, que ele criou com a minha mãe. Então aquilo ali me trouxe um pouco de chateação. Só quando eu cheguei ali e vi que era um grupo, um monte de pessoas que pareciam que estavam na mesma situação que a nossa. E aí eu fui entendendo ali, né, do lugar que eu tinha vindo, que a sociedade estava assim. E essas pessoas eram escondidas. A gente olhava na TV, ouvia no rádio, não davam parecer de que a gente tinha uma sociedade pobre, uma sociedade faminta. A gente, no Brasil, existia isso. Parecia que estava tudo muito escondido, né? Dificilmente, como a gente vê hoje, a gente ouvia matérias, a gente ouvia notícias de como está a favela, como vivem esses moradores, quanto ganham, como é. A gente ouvia falar da economia do Brasil no geral. A gente não ouvia falar da economia da favela. Foi ali que impactou a minha vida, momento de dor, de sofrimento, que eu senti esse impacto da pobreza. Impacto de... A gente já passado muitas necessidades? Sim. Só que ali eu senti mesmo que é você ficar sem um lugar para viver, um lugar que você não pode chamar de seu, seja ele como for. Então ali eu cresci muito na minha vida, cresci muito porque eu comecei a me importar muito com... Eu tinha já esse sentimento de me importar com o próximo, foi ali que eu tive um start assim, pro social, de saber que eu precisava fazer não só por mim, mas por pessoas que estavam ao meu redor que tinham a mesma realidade que eu. Ou pior, ou um pouco melhor, mas elas estavam dentro daquele quadro como eu, sem moradia, filho desempregado, pessoas que queriam se formar, não conseguiam entrar na universidade, gente que tinha um sonho artístico como eu, que de repente nunca tinha oportunidade, tanto que ali eu conheci vários amigos que cantavam, tocavam violão, amigos que tinham aprendido 2 cifrazinhas que mantinham aquilo ali porque eles não tiveram como pagar o curso para poder aprender mais e queriam ser um grande violinista e guitarrista. Então ali eu entendia que a gente estava parado no tempo. E foi aonde eu cresci, e na favela Parque Esperança, zona norte do Rio de Janeiro, um lugar onde eu tenho um orgulho de subir naquele lugar. Sempre me emociono muito quando eu vou naquele lugar, porque eu tenho muito agradecimento por pertencer a um lugar de pessoas vitoriosas, pessoas que batalharam, lutaram bastante para poder se sentir importante dentro da sociedade, porque viemos de um Brasil onde tiravam, inclusive, esse direito, além de inviabilizarem a nossa oportunidade, além de tornar todos nós invisíveis, eles não falavam sobre nós, né? Então, ali eu comecei a entender que com a rádio comunitária, quando a gente teve rádio comunitária na nossa associação, e eu fui fazer os programas, eu fazia as notícias, ninguém gostava muito de ouvir aquelas notícias, mas eu queria falar o tempo todo, porque era muito... Eu queria me comunicar com as pessoas, né? Eu queria que as pessoas despertassem para muita coisa. Eu estava muito evoluída, lendo livros, vendo documentário, assistindo coisas que eram do meu universo de periferia, favela, negros, e eu queria que as pessoas se despertassem, né? Claro que a gente criou um movimento bacana ali dentro da minha favela, mas o que foi mais que as pessoas alcançaram nisso tudo era essa de a gente precisa nos ajudar, se ajudar, a gente precisa se ajudar, a gente precisa fazer por nós, o mutirão, a gente fazia uns mutirões assim para poder, fulano vai construir o barraco hoje, vamos juntar todo mundo e construir o barraco, fulano não tem dinheiro, vamos comprar a cesta básica, vamos comprar comida, vamos tirar do pouquinho que a gente tem, dividir, sabe? Ali eu fui aprendendo muito, coisas que eu via que minha mãe fazendo, e minha mãe pegava o dinheiro, o pouco que ela tinha, e dividia com as pessoas, e levava bolsa de comida na casa das pessoas, e ela fazia um extremo assim, a gente morava aqui, eu ia lá não sei aonde com ela, longe pra caramba, para poder levar 2 horas de viagem, levar uma bolsa de comida, porque aquelas pessoas estavam passando fome, ela tinha conhecido a realidade daquela família, ela queria ajudar. Então minha mãe era do social. E eu fui aprendendo com ela, aí tinha um irmão que reclamava, que falava, tá gastando dinheiro que a gente não tem, tá dando o que a gente não tem. Pegava uma peça de carne, ela partia em 3. Então, isso aqui vai pra fulano, Beltrano, esse aqui a gente faz um picadinho,
Bota um legume, dá pra gente comer sim. Então ela era assim, Dona Isabel, onde estiver. Ela me ensinou muito a pensar sempre no próximo. Me trouxe essa vitalidade para me encaixar, né? Tanto que eu abri bastante mão da carreira de ser alguém que ficaria no palco só cantando para ajudar a chegar a essa construção de CUFA, né? Que foi depois que veio na minha vida, que eu já avancei aqui. Vai, continua. A gente vai falar um pouquinho aí sobre um assunto delicado. Você perdeu seu irmão, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa perda. E depois dessa perda também, teve uma pessoa que te adotou como irmã, né? Eu me Bill. Então, como foi esse momento da perda do seu irmão? O Bill veio num momento da minha vida onde eu estava realmente muito desacreditada de tudo, né? Porque não era só eu perder o meu irmão, era meu irmão, a minha família entrar para mais uma estatística que naquela época era imensa e hoje ela continua grande, e é da morte dos jovens favelados sem perspectiva, que meu irmão era isso. Sem perspectiva, tudo que ele tentava ele não conseguia fazer, realizar, dava para trás, os planos dele não se concluíam, então com isso ele ganhou bastante força em se apegar à droga. E com o apego da droga ele acabou chegando no tráfico, e aí no tráfico foi preso, né? Teve um contato na prisão, fortaleceu na prisão, e é isso, né? A gente tem um sistema que não traz essa mudança de vida, não dá base para essa mudança de vida, joga lá dentro da cadeia e acaba não tendo novos acessos, as pessoas não têm novos acessos e voltam de lá pior do que, né, eram antes, e com isso ele entrou para essa estatística de ser morto pela polícia, jovem, um rapaz jovem que tinha força sim para fazer um monte de coisa, tinha força, mas ele não tinha um apoio da sociedade onde ele sempre ia e voltava. Eu lembro que meu irmão trabalhou numa empresa e o cara falou, não, eu vou te subir de cargo, ele era boy, aí depois botou ele como secretário de não sei o quê, aí foi botando ele para fazer umas coisas lá. E esse cara arrumou uma confusão lá porque queria defender ele, porque ele tinha habilidades de pessoas que tinham estudado. E eu lembro que ele saiu muito decepcionado dessa empresa, que mandaram ele embora. Esse cara, acho que mudou de cargo, porque o cara queria fazer um movimento social, que hoje já acontece nas empresas. Naquela época não acontecia. Esse olhar social da empresa com os seus empregados, de falar, não, fulano tem potência, não tem estudo, vamos realocar ele para tal lugar, vamos dar oportunidade. Não tinha essa conversa naquela época, né? Então, meu irmão passou por muitas decepções e ele foi se apegando a tudo isso, morreu com o tráfico, entrou para a estatística, né? O episódio do meu irmão também foi outro momento na minha vida que me despertou para saber, eu preciso, sim, fazer com que vários nenéns consigam continuar vivos. E eu preciso dedicar a minha vida para isso. Através de movimentos sociais, políticos, através do meu movimento artístico, através da minha vida ser esse instrumento que pode contribuir para a gente diminuir até desaparecer esses números da estatística que a gente faz parte diariamente. E aí vem a CUFA? Aí vem o momento que eu sonhava e que eu vinha ensaiando com o que minha mãe fazia, com o que eu passei no morro, com as reuniões, a liderança que eu vi o Paulinho falando, que era o líder da nossa invasão, tudo ali que eu fui aprendendo, aquilo ali, tudo era o meu sonho. A CUFA, Central Única das Favelas, era o meu sonho, e de um monte de favelados que queriam continuar vivos, queriam ser vistos, respeitados, pessoas que queriam ter oportunidades, pessoas que queriam sair de dentro da favela e serem vistos como pessoas do bem, sem ter ligação com a pobreza, ter ligação com o barro, que as pessoas, né, a gente tinha medo de falar onde morava, para não perder o emprego, para não ser visto como pessoa suja, desarmado, para não perder as oportunidades que a gente mal tinha. Então, a CUFA veio para mostrar para a sociedade essa força, mostrar para a sociedade que você está numa casa onde, de repente, ela não te dá todos os amparos que
uma casa deve ter, se ela tem goteira, se o chão é de barro, né? Como eu morei em casa assim, goteira com chão de barro. E isso não impossibilita a tua inteligência, a sua vitalidade como ser humano, a sua capacidade de produzir, de empreender, de inovar, de contribuir para os cofres públicos, entendeu? Então, tudo isso a CUFA trouxe para a minha vida e para a vida de milhões de pessoas. Esse impacto social que a CUFA trouxe é tão verdadeiro que ele não consegue, a gente não teve na CUFA uma história assim de nossa, teve uma época que a CUFA estava em cima, né? Nossa, a CUFA está embaixo, a CUFA não teve isso como uma empresa, por exemplo, tem, né? A gente, como movimento social, consegue se manter esses anos todos em alta, dando a volta por cima sempre, recriando, criando, que é uma característica muito nossa, e recriar, dar a oportunidade da sociedade de conhecer potências, dar a oportunidade da sociedade conhecer a criatividade que um favelado pode ter. Então, isso foi algo para impactar a vida da sociedade, para contribuir com o governo, que precisava, sim, entender todos os diálogos que a gente criou com todos os governos do Brasil, através da CUFA, foi para potencializar o governo. A gente acabou muito mais entregando para eles muitas coisas que eles não conseguiam fazer do que exatamente só o que a gente queria fazer para a favela. Jogando dos dois lados. Então, trazendo, o Celso sempre fala bastante disso, que é trazendo uma pauta para a sociedade, pautando a sociedade. A CUFA continua fazendo isso. O Celso fala que não houve uma reunião para falar assim, vamos fundar a CUFA. Foi acontecendo, né? Como é que você algumas histórias assim desse momento onde a CUFA foi se juntando e de repente começou a Central Única das Favelas? É exatamente isso, é um improviso necessário. Eu acho que é isso, improviso necessário, porque o negócio estava tão louco, a chapa estava tão quente, o bagulho estava tão doido dentro da favela. A gente estava ali, né, definhando dentro da favela, tentando fazer alguma coisa, tentando pensar. A gente veio do movimento hip hop que falava de muitas propostas, pensava que dava... Eu acho que o movimento hip hop fazia o quê? Dava uma catucada, assim, ó, ficava assim, dando uma catucada na sociedade, dava uma catucada em nós mesmos, que éramos os expoentes ali, né, da favela, e dava uma catucada, assim, de como a gente pode melhorar isso. E aí, para repensar, para todo mundo, a sociedade repensar em conjunto. Só que, de fato, o movimento hip hop acabava não fazendo muita coisa. Porque, às vezes, você ia lá, gravava uma música falando sobre um problema social ou uma situação que tinha acontecido e você falava, ok, eu já falei isso aí, agora resolvem aí, toma um jeito aí, tá aí na minha música, tá dizendo tudo como acontece, vê aí o que vocês vão fazer. E eu ficava aqui me sentindo já que gravei lá, falei lá, escrevi, pô, falei tudo lá, contei os problemas todos, agora cadê o governador para resolver esses problemas? Vai fazer o quê? Entendeu? E tirava o meu de campo. Aí, com esse momento da CUFA, com esses encontros, esse despertar de que, caraca, não é só isso não, cara, a gente tem que fazer mais alguma coisa. A gente tem que agilizar mais alguma parada. O que a gente pode fazer mais? E aí começamos a sentar e conversar, uma reunião num cubículozinho que não cabia ninguém. Tem uma lacuna aí, né? A gente pode preencher. E que é que mais a gente sabe? Aí o certo era o quê? É isso que o Celso falou, a gente sentar, desenvolver um projeto para poder apresentar a nós mesmos e depois à sociedade do que vamos fazer, ou já ir fazendo, vamos fazendo. Essa reunião acontecia numa salinha pequenininha, cheia de gente. E aí ia quem? O cara que era líder comunitário, e que não queria que a associação de moradores dele fosse só uma associação burocrática, receber cartas, melhorar a rua, pode ou não pode isso dentro da favela. Ele queria fazer muita coisa a mais, queria botar um curso de percussão, queria botar uma menina para aprender informática, ele era acelerado. E aí tinha quem? Uma menina que era universitária e na sala dela só tinha ela de preta. E ela queria a revolução, porque ela queria que os temas das matérias tivessem sempre o assunto encaixado da realidade da sociedade, do preto, pautasse, né, a verdadeira face da sociedade brasileira, os pobres, os favelados. E aí esse grupo todo, aí tinha um cara que queria ser artista,
e queria muito ser artista e não tinha oportunidade. E ele via a MTV e falava, nunca meu clipe vai passar lá, porque eu não tenho como gravar um clipe, não tenho dinheiro para poder produzir uma música. Mas eu tô aqui compondo, tô aqui fazendo beat. Então a gente conseguiu reunir, sabe, esse grupo que tinham finalidades parecidas por meios diferentes. Então, toda essa galera lá, que era um burburinho, que era tipo assim, ó, eu falava, Breno, vai estar rolando uma reunião lá em Madureira, tá? É uma galera que tá se reunindo, que veio do hip hop, veio da favela, de movimento cultural, tal dia, tal hora, toda terça-feira, me lembro bem, toda terça-feira que a gente fazia. Terça-feira, 8 da noite, quando tu sai do trabalho, se tu quiser ir lá, quando chegar na porta, vão te perguntar quem te convidou. Tu fala que fui eu, Giza. Era bem assim. Não, não conta pra ninguém, é só você, ninguém. Se você espalhar, já tá ligado que X9 como é que é cobrado, né? Então tu chega lá. Breno chegava lá, se apresenta. E aí, tudo bem? Tinha uma pessoa na porta, aí ela fala, Giza. Aí mandava avisar pra mim, Giza, pá, fulano aí, ok, pode liberar. Entrava, cara entrava, sentava, olhava várias cabeças, branco, preto, pá, a maioria é preto, mas branco, preto, aquelas cabeças, gente diferente, com trança, com dread, pá, todo mundo ali, né? Junto, e o cara chegava ali, ficava quietinho. E aí, tudo bem. Abri a reunião, eu, Bill, Celso, pessoal da CDD, todo mundo ali, pum, e aí a gente começava a apresentar as pessoas. Aí depois a gente criou o nome que era Corrente. Qual a corrente que você é? Eu sou da favela tal. E você, qual é a corrente? Aí foi montando a corrente que tudo se juntava para fazer um olho só. E aí essas reuniões eram fenomenais, várias ideias, todo mundo com muitas ideias, tinha muitas ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E ali realmente a gente que era coisa micro ali, que na época a gente achava que era micro. Hoje eu acho que era muita potência, era muito, os assuntos que a gente discutia ali, as coisas, a gente começou brotava nessas reuniões acontecimentos, e a gente começava a se dar conta do racismo, do preconceito, dessa coisa de ser invisível. A gente começou a detectar ali. E além das letras de rap, detectar vários pontos que a gente enxergava onde a sociedade espremia, oprimia a gente favelado. E começamos a entender, pensar soluções em conjuntos. Isso aí foi... Hoje eu vejo que não era micro, era potência. E o legal é isso, né? Não ficar só reclamando do problema, buscar a solução. Ou pelo menos pensar na solução. Pensar e agir um pouquinho. Poder agir. Às vezes você olha assim, você como Breno aqui, liderança, fala assim, cara, sério que eu pensei 5 coisas e consegui fazer 2? É muita potência, 2 coisas que você fez e tá na fila as outras 3 para você fazer, sacou? Então isso é progresso. E por falar nisso, já que a gente está falando aqui um pouquinho da história da CUFA, lideranças comunitárias, a gente está com uma aqui, que é a Ana Carla, fazendo parte hoje da nossa plateia. Ana Carla, o microfone é contigo, faz o que você quiser, fala o que quiser. A Giza tá aí, a gente tá aqui, manda ver. Então, o que ela falou ainda existe, né? Infelizmente existe. Ainda existe você procurar invasão, ainda existe a maioria dos favelados é negro. São coisas que a gente vive na pele. E eu estava aqui olhando o seu esmalte. Vermelho. Olha só, vermelho. Querendo ou não, a gente é mulher, é forte, mesmo assim, eu tenho esse... Como é que fala, assim... Quer mostrar que é mulher. Mesmo fazendo, correndo, lutando, sendo mãe, sendo esposa... às vezes sendo mulher macho, carregando cesto, sendo braba, sendo brava, brigando, porque machinho é brava, mas eu não acho que então, você fala toda essa história, assim, lembra um pouco a minha infância, né? Mãe solteira, pai abandonou e achava, quero ver, não tem esse jeito, quero ver. Vai querer você com esses 3 filhos. Aí, todos criados, o pai tá... Enfim,
somos mulheres na luta. Você é uma inspiração. Sua história inspira muitas pessoas, muitas mulheres mesmo, a fazer o bem, fazer o bem. Eu acho que no social a gente encontra. Social. Quando a gente se mostra, e eu levo muito na cabeça o que o César falou, que o Breno falou. Nós somos. E a CUFA tem isso, né? Quando chega uma liderança, Ana, como é que a gente vai fazer assim? Vai, esse nome, usa só o nome. Bem que você fala, eu tenho certeza que se você chegar lá e falar, eu sou fulana, eu faço parte da CUFA, Central Única da Favela, você pode nos ajudar, né? Então, vocês trouxeram a potência. Verdade, Giza veio para quebrar, né? Linda sua história, uma rapper de sucesso mesmo. E você fez muito sucesso, ainda faz, num CD seu que é Na Humanidade, lançado em 2002. Na Humildade. Desculpa, Na Humildade, lançado em 2002. Teve muitas figuras de peso, né? Poderia contar para nós um pouquinho dessa história? O disco Na Humildade foi outro marco da minha vida, né? Agradeço ao universo por poder ter esses marcos aqui, que me acompanham até hoje. Ali está a expressão da minha favela, está a expressão da vida da minha família, ali no disco está a expressão da CUFA, ali no disco está a expressão dessa parte da sociedade que foi abandonada, que foi discriminada, espremida, né? Oprimida. Ali está a realidade de parte do Brasil que muita gente não conhecia e eu acabei dando voz com a música, né? A intenção de mostrar, não só mostrar, mas tentar fazer com que tudo se modificasse com ações, né? Porque foi isso que eu, não sozinha, mas toda a CUFA, todos esses meus irmãos fizeram na prática e fazem até hoje. Aí, em termos artísticos, acabei ficando com o social. O que eu acabei ficando? Muito distante dessa coisa do artista. Acabei ficando com o pé no chão, isso foi maravilhoso. Porque a gente queria fazer um evento de basquete e a gente tinha que fechar uma rua, coisas que a gente nunca tinha mexido, de falar com o órgão público para fechar a rua, pedir ajuda à prefeitura para poder pagar uma tabela, pedir patrocínio para poder comprar alimentos para os meninos que iam jogar. E era, sabe, aquela correria de marca quadra, pinta quadra, e vai, faz, e vai, fulano, vem cá, você faz isso, de montar equipe, de aprender a produzir uma coisa que você nunca tinha feito. Então, o social me trouxe muito pro pé no chão para aquela realidade de não querer ficar aguardando uma agenda de shows e querer simplesmente viver o fato de tudo que eu falava no disco ser modificado através das ações. Então, acho que eu nunca me senti muito... Depois, com o tempo, eu fui ganhando bastante esse artista, negativo. Mas eu usei o meu disco muito para poder fazer esse barulho e para ser essa figura de potência junto com tantas outras pessoas. Porque, seu nome mesmo? Ana Carla falou, a gente não tá sozinha, a gente tá junto. A gente acaba se fortalecendo com uma ação uma da outra, que é o que a CUFA faz, e a gente como mulher, como Maria, projetos que a gente já teve na CUFA e que a gente está aí como mulheres da CUFA agora fazendo, é isso, a gente se fortalece uma na outra, então a gente se enxerga na história de uma na outra. E eu precisei muito usar esse disco como potência para isso, para cantar esses versos. Tive a oportunidade de fazer grandes coisas com o disco. O disco foi um disco que era o sonho, sim, da minha vida, porque eu gostava de escrever, gostava de cantar, me identifiquei assim que quando eu vi o rap, me identifiquei com o rap, me identifiquei com a cultura hip hop, me identifiquei com break, com grafite, me identifiquei com DJ, com todas as ações ali do hip hop, era um MC, aquilo pra mim era lindo, ver uma batalha de MC, uma batalha de DJ, aquilo, a característica do hip hop, pra mim foi a que mais se encaixou de tudo que eu já ouvi. Eu sempre ouvi muita bossa nova, música elitista, música popular. Cresci ouvindo Bezerra da Silva, que minha mãe tocava em casa, ia pro meu pai estava ouvindo Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Claro que ele trazia bastante artistas negros, mas ouvia também Tom Jobim. Então, tinha essa diferença na minha família, de aí ia pra minha mãe, era Alcione, sabe, Sandra de Sá. Então, eu vivi nesse extremo musical, e também trouxe a minha formação, né, como pessoa que gostava de música,
Mas ali no disco eu acabei realizando um pouco de tudo. A música, a composição e o hip hop me trouxe essa oportunidade de trazer o contexto social para a minha música. Que era a música que me representava e que eu acho que representa grande parte dos jovens hoje de periferias, de favelas do Brasil. Ô, Giza, falando de rap, você considera o rap uma denúncia, além de um estilo musical, também uma denúncia da realidade? Eu acho que o rap foi muito denúncia durante muitos anos. Era uma característica de mostrar, falar, expor algo que as pessoas às vezes não conseguiam entender, ver. Eu acho que o rap era muito isso. E sempre foi. E música também, né? Claro, com a musicalidade, porque dá um trabalho escrever uma letra de rap. Na minha época, então, a gente escrevia músicas. Eu tenho músicas de um disco de 7 minutos. É no estilo do Bill, do Racionais. A gente fazia nessa época Sabotagem, músicas grandes, sem se preocupar com nada. E a gente não tinha preocupação de, pô, a galera vai gostar, não vai gostar, porque a gente já tinha um nicho ali de gente que abraçava a cultura hip hop e que ouviam e gostavam, e a gente tinha histórias. As histórias eram grandes porque tinha história para contar. Então eu acho que tinha musicalidade, teve a preocupação com musicalidade, sempre teve. O rap é música, é som, é audível, tem que ser uma coisa audível, mas é denúncia também. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Porque, por exemplo, conta a história da música Prostituta, por exemplo, né? Que é uma denúncia da realidade da prostituição. E as pessoas, quando não se ligam, elas acabam achando que é uma apologia, né? Como é com crime, por exemplo, né? A gente tenta mostrar que nessa música Prostituta, não sei se vocês já escutaram, se puderem ter oportunidade de escutar, vocês estão aí ouvindo a gente, vai lá e escuta, tá no YouTube, tá nas minhas páginas. Prostituta é o nome da música que embalou bastante o disco, né? O disco foi bastante conhecido por conta dessa música. A gente lançou antes até de lançar o álbum, que foi numa coletânea. E essa música veio para mostrar o lado mãe, o lado mulher, o lado cidadã da prostituta, que acaba que a gente não tinha esse perfil de conhecer. Porque as pessoas, sim, são preconceituosas, discriminam e não dão oportunidade de ninguém falar, não querem ouvir. Então o rap meio que forçava as pessoas a ouvirem, né? Você pega o disco, você vai escutar, vai ter um clipe na televisão, você vai ter que escutar. Então acho que era meio que... acho que a gente quis fazer, digo a gente porque foi eu, o Celso, o Bill, o Dudu Marotti, o Zé Gonzalez, o Ganjamin, o Luciano, todas essas pessoas que estavam envolvidas, musicalmente falando e tudo ali, esse contexto todo, a gente queria muito chegar no ouvido das pessoas, fazendo com que as pessoas prestassem atenção na história. Então, o disco, musicalmente falando, ele tem muita qualidade, e de letra, de composição, das histórias, para justamente fazer a sociedade pensar. Que é o papel do rap, fazer as pessoas pensarem, refletirem. Por mais que às vezes ela não... Como eu já ouvi muito, tem muitos depoimentos, né, desse ano, desses anos, e esse depoimento desses anos todos, até hoje eu tenho ainda gente falando, eu nunca tinha pensado na prostituta com esse olhar. Como pessoa. Nunca tinha humanizado a prostituta. Ao contrário, eu sempre queria esconder ela e nunca enxergava a necessidade dela dentro da sociedade. Enquanto eu falo isso na música, que sim, é necessária, que as pessoas acabam utilizando a prostituição para realizar sonhos de pessoas, né? Pessoas deficientes que às vezes não vão ter nenhuma pessoa, um parceiro, procuram uma prostituta. As pessoas entenderem que a prostituta ela vai querer fazer uma faculdade, né, porque ela trabalha vendendo o corpo dela, que ela não quer estudar, se formar, que sonha em ter um futuro onde ela possa ter uma saúde melhor, trabalhando num lugar com uma saúde melhor, ter acessos, não ser vista com tanto preconceito pela sociedade. Se ela tiver uma outra profissão, ela vai parar um pouco de sofrer esse preconceito. E a dor que ela traz com ela também, né, cara? E mais do que tudo, mais também, né, é importante dizer que lembrar que essa pessoa talvez está ali, mas não queria estar, mas não sobrou mais nada, né? A opção não teve opção, não teve oportunidade. Então, fala inclusive de gerar essa oportunidade, de olhar para as pessoas com um olhar humano, né, e saber que muitas vezes a falta de opção acaba fazendo com que as pessoas lugares onde elas não querem entrar.
nisso e em tudo, né? A prostituição, o crime. Só a única coisa que não tem razão é político roubando. Aí não tem, aí ele não, esse tipo de criminoso é sem vergonhice mesmo, é sacanagem, falta de vergonha na cara, né? Roubando dinheiro do povo, roubando dinheiro da saúde, roubando dinheiro que é para progresso da cultura. Esse, na verdade, teve uma grande oportunidade. Teve a oportunidade de representar o povo, né? Teve a oportunidade ganhou a confiança de um grupo. De fazer a gestão do recurso que é público. Chegou lá e a gente fica... a gente tem grande expectativa. Qual a grande expectativa da sua vida? A expectativa da minha vida é que a gente tenha políticos que não sejam corruptos e que eles consigam cumprir o que eles vieram. E é o que a gente botou ele lá para fazer. Sonhamos, né? E Giza é de Brasil para o mundo, hein, Breno? Ela esteve em Cuba, né, gravando um documentário, que é o Fábio, Rudy e Pablo. Como é que esse documentário, esse trabalho já está disposto, não está? O que você está trazendo? Foi uma das experiências que a gente teve em Cuba. Fui gravar junto com a Kátia Lund, que é a diretora de Cidade de Deus. Uma experiência audiovisual que foi maravilhosa para minha vida. Esse documentário não saiu. A gente gravou bastante aqui no Brasil e lá também. E para mim tudo bem, não saiu, queria que tivesse saído. Mas foi uma oportunidade única, não só de ir a Cuba, conhecer a Havana, não isso. Mas de fazer conexões com hip hop, com audiovisual. Poder ter oportunidade de conhecer a realidade social de Cuba, entender um pouco ali na época o contexto, né? O Fidel era vivo. Essa experiência para mim foi grandiosa, né? Essa troca. E a experiência de audiovisual, que era algo que a CUFA já trabalhava, a gente já tinha esse olhar audiovisual de aproveitar todas as mídias, porque a gente não estava nas mídias, e a gente pensou, a gente tem que fazer um movimento onde a gente não se exclua, que a gente se inclua, e do nosso jeito, com o nosso olhar. Então, a gente, né, tem no Rio de Janeiro fitas e mais fitas guardadas de tudo que a gente fazia, que a gente sempre filmou tudo, registrou tudo. Que a gente fazia em áudio, em vídeo, né, em imagem, tem muita coisa. Porque era um critério nosso para a gente poder deixar esse legado, deixar essa história. E porque a gente não se via, né, a gente não tinha eventos com a característica, pensado com a característica de favela, né, de periféricos, que... Então a gente começou a criar esse método. E o audiovisual era algo que me encantava. Eu queria ter essa oportunidade de ingressar. Então a gente teve curso de audiovisual na CUFA, que eu fiz. Bill fez também, todos nós fizemos curso de audiovisual. A gente teve curso de política. No início da CUFA a gente fazia muitos movimentos assim, voltados para isso, para leitura, para pontos que a gente enxergava como importantes para dar o avanço ali, né, da nossa história. E aí eu me envolvi, depois eu trabalhei com a Kátia também em outro projeto, que ali eu peguei fazendo escola, né? Aprendendo muita coisa. Depois ali eu comecei a fazer a direção do vídeo do TUS, nas homenagens. A gente fazia homenagem, todo o prêmio TUS, que era um grande festival de hip hop que a gente fazia no Brasil. Ganhei o prêmio TUS em uma categoria demo, e depois com prostituta, e depois eu ganhei os melhores dos 10 anos do TUS. Eu ganhei também com o meu álbum, ganhei 2 categorias depois, mais à frente, né? E o TUS eu produzia, eu fazia tudo, né? Eu era produtora junto com nossa grande equipe de vários produtores fortes, né? Que o Celso botava esse esquema da gente ter os aprendizados, que era alguém da favela e alguém do asfalto, gente que trabalhava na Globo, que trabalhava na MTV, então vinha para se juntar essa força para a gente aprender com essa galera, e realmente eu aprendi muito. E aí fui crescendo no audiovisual, que era algo que eu sempre gostava também, e aí fiz outras coisas também de audiovisual, fiz o Aglomerado, o programa que a gente apresentou, eu junto com o Bill, fiz o documentário 15 anos depois do meu disco, fiz a coordenação, direção. E aí foram vendo várias mídias, dirigi o videoclipe do Bill, então o audiovisual foi entrando forte ali na minha vida. Acho que todos nós, né, o Bill e o Celso com o documentário, o Falcão, que fizeram também grande frente. Acabou que todos nós que já tínhamos vontade de se envolver com o audiovisual, fomos realizando algumas ações, né, com o audiovisual. E você deixou de participar de shows
Isa? Conta pra nós. Por quê? Quando foi? Você agora... Eu só ouço todo dia assim, até hoje no Instagram, nas redes sociais. Giza, você parou de cantar por quê? Giza, você não canta mais? Giza, você não vai cantar? E o disco novo? Que pegou? E aí? As pessoas que me seguem todo dia só perguntam então você isso. Mais um, vou perguntar. Mais um, vai entrar pra estatística, meu amor, que eu abro o meu Instagram, atendo as pessoas que eu tiro horas, né, vivo disso, né, da minha rede social, então entro lá e respondo todo mundo, falo com todo mundo. Gente, me segue no Instagram, tá? @NegaGizaOficial. Tô no Twitter também, meio tímida, mas estou @NegaGizaReal. E tô no Facebook como Nega Giza. Todas as plataformas vai estar Nega Giza ou Nega Giza Oficial. Aí as pessoas entram lá, eu entro pra atender as pessoas e estão lá. E aí, negona, quando você vai gravar o novo disco? Aí vai. Ou então é assim, Nega Giza, conheci tua música tem pouco tempo, fulano me apresentou, tô aqui, não acredito, não sabia da tua existência. Por favor, me diz, quando sai o disco novo? Então, esse disco que você tá ouvindo aí, vai fazer 20 anos esse disco. Eu falo, esse aí que tu tá ouvindo agora, que tu conheceu agora, que alguém te apresentou, vai fazer 20 anos. Não, parece que foi hoje, que isso, eu quero mais. Eu falei, não, vai escutando esse aí, continua. Vai continuando a escutar. Então, eu brinco demais com eles até, né? Teve um cara que mandou uma proposta pra mim, falou, vou te mandar no teu e-mail, que eu vi o teu e-mail aqui, uma proposta de como você vai voltar à cena do rap. Eu quero você cantando, apresentando um programa de TV, você vai ser a nossa Oprah, e quero você fazendo tudo de rádio. Falei, meu Deus, você mandou um plano pra mim, um plano de mídia? Montei um plano, mandei pro teu e-mail, super querendo que eu voltasse, um cara que me segue, querendo várias propostas pra mim, eu achei muito engraçado. E eu expliquei pra ele que o disco, ele é um clássico do rap nacional, é um clássico da música, eu posso dizer assim, tudo que eu recebo, todos os pedidos, né, da vivência que esse disco me trouxe, ele foi um marco na minha vida e um marco dessa história do rap, da gente conseguir botar bem a cara de mulheres, né, na mídia, da gente conseguir aparecer bastante, não só em entrevistas, né, mas conseguir fazer grandes coisas como conexões que a gente fez. Você foi a primeira rapper feminina com ascendência no país? Eu acho que existem dois tipos de frentes assim para aparecer, né, e para ser exposta em mídia. Tem a mídia que é do hip hop, por exemplo, naquela época a gente tinha zines, depois a gente teve revistas, a gente tinha as rádios comunitárias, a gente tinha os camelôs que reproduziam e vendiam os álbuns das artistas que eram de hip hop em alguns lugares, algumas cidades do Brasil, né, não era em todos os lugares. Então tinha essas mídias que eram consideradas que não tinham tanta repercussão, meio que clandestinas, que era entre nós, e que ali o nosso grupo tinha aparição, vamos dizer. Então essas pessoas já tinham a visibilidade ali naquele grupo, só do hip hop. E aí depois, quando eu vim, eu consegui estar nesse grupo e estar na mídia em total. A capa do jornal o Globo, capa da revista Marie Claire, revista TPM, MTV, jornal. Eu consegui fazer um monte de coisas que ia para além do nicho só ali do hip hop, que ia só para a mídia formal, vamos dizer, né? Então a gente chegou com esse empenho e com um grupo de trabalho, né, Celso, Bio, com esse bonde que já tinha expertise no assunto, deu essa visibilidade para a mídia em geral. Então, sim, falando por essas vias de não só estar no nicho do hip hop, eu acabei tendo um ganho, oportunidade maior. E o que para mim era muito mais importante era ser referência mesmo nesse nicho do hip hop, que eram as pessoas que viviam disso, né? Então eu tive a oportunidade de ter uma grande cantora que era minha referência também, que era a Dinadi, que foi uma cantora que cantava rap, que teve entre nós ali do hip hop bastante evidência, era referência para nós, e eu tive ela depois me admirando. Eu já havia admirado e ela estava me admirando, me elogiando, ouvindo meu disco, comentando comigo sobre as minhas músicas. Então isso é algo muito forte, né, de você ver uma mulher que você admirava e depois acabar trocando com essa mulher através das nossas músicas, né? Então isso foi muito fortalecedor para mim, de conseguir trazer o disco e
Eu acho que essa experiência com a CUFA acabou tomando muito meu tempo. E eu queria muito social. Adoro social, quero viver o social, entre social, artístico, aí eu gosto do social. Eu fiquei apegada a isso. Aí fui deixando o artista um pouco para lá. E aí depois desses anos todo, eu falei, Celso, eu vou sair da CUFA e vou ficar mais ativa com o artístico e vou estar no social, porque é impossível para mim me desligar, que é uma realidade do que já está dentro de mim, né? Contribuir, pensar nos projetos, querer fazer os projetos. E aí eu falei, acho que já estou muitos anos, fiquei muitos anos, explorei bastante, graças a Deus, com muita satisfação. Falei, agora eu vou fazer mais artístico. Não exatamente shows, né? Porque realmente eu falo pra galera, tive uma experiência de viajar, cantar, fazer palcos, isso foi muito bom. Me sinto realizada até aqui disso tudo que eu fiz. Gravaria outro disco, viajar? Não. O linguajar que a galera ouve hoje, o rap que a galera canta hoje, não tem nada a ver com o que a gente cantava lá atrás, com o que... Então é preciso se renovar, muitos artistas se renovaram para estar na mídia do hip hop, para conseguir alcançar pessoas. E eu falei assim, não vou entrar nessa não, vou seguir meu caminho, já que eu acabei trazendo em mim, ativando em mim muitas formações, né? Eu como comunicadora, como produtora, então como ativista social, acabei que eu fiquei mais ativa em tudo isso e me senti realizada com um álbum. Então não vou gravar um novo disco, não vou fazer nenhum show, mas nem previsão. Não. Cinco, O disco faz 20 anos esse ano, mais pro fim do ano, é aniversário de 20 anos. Estou preparando pro ano que vem algumas coisas de audiovisual, de áudio, para eu comemorar e sempre tentando dar visibilidade a novas pessoas do hip hop, que é isso que eu faço. Eu tenho um programa de rádio, 1 hora por semana, onde eu trago o rap, não só os famosos, mas os artistas que estão começando, artistas que fazem, que eu estou descobrindo, dando força para as pessoas fazerem seus trabalhos, me colocando mesmo como contribuidora da cultura hip hop para esse movimento não parar, porque não parou, existe, está em movimento o tempo todo. E a TV? Você está com algum programa? Ou pretende? Eu pretendo explorar bastante a internet, a web, né? E estou preparando para o ano que vem, desses 20 anos, comemorações que vão de encontro a programas que vão para a mídia social, para a internet exclusivamente. TV pode ser que surja alguma coisa, né? A gente está à espera de algumas respostas. E Deus está vendo, né, Senhor? Deus Pai está olhando tudo, então tá. E aí a gente aguarda com o coração super calmo, porque eu já faço bastante coisa, né? E 45 anos já, baby. Comecei nessa história, eu tava com quantos anos? 21 anos, 22. Fora os anos anteriores, então tô dando aquela calmada e tá tudo no caminho. E faz ali, é um negócio do movimento social, é um negócio de um artístico, é um negócio de uma comunicação, e a gente vai se realizando, garantindo a nossa parte financeira também, que é importante. A gente faz movimento social, mas a gente com certeza inclui ali, né, os nossos ganhos também dentro do que é possível, de projetos que são possíveis, que nem todos são, até para compensar, porque a vida inteira a gente se dedicou, quase ganhando nada, então a gente vai tentando ganhar alguma coisa dentro do nosso talento, nossa formação, e também não parando de ser uma pessoa que acredita nesses movimentos que outras pessoas fazem, que acabam em conjunto com o que a gente faz, né, com a CUFA, ganhando força. Eu sempre ouço alguém falar assim, tô criando tipo uma CUFA também lá na minha favela. Eu falo, que bom, cria, por favor, cria, porque é isso que a gente quer. Não, mas não vai ser CUFA, vai ser outro movimento. Então, pode criar, porque isso vai ganhar força. Faça algo, né? Faça algo pra gente conseguir, em conjunto, transformar a sociedade. Por falar nisso, Giza, você como rapper, como ativista, como líder social, como uma das fundadoras da CUFA, como é que você vê a realidade da desigualdade social do país? Eu acabei falando bastante sobre isso aqui, porque sim, eu fico, anos atrás com o disco, me sentia muito indignada, e agora eu continuo a me sentir. A gente está num ponto que a gente acabou conversando aqui falando de coisas positivas. Se você for falar do que você tem feito aqui em Goiás, tem muita coisa positiva. Fala da sua favela, tem muitas coisas positivas. Sim, só que a gente ainda está num meio campo que está atrasado demais. É uma luta cansativa demais.
É algo que a gente não quer ficar como reclamões e chorões das histórias, mas essas histórias precisam modificar, a gente precisa modificar essa história. A desigualdade continua parada ali, né? A gente continua crescendo essa desigualdade quando a gente, por exemplo, a gente falando assim de representatividade de preto, a gente não tem o preto liderando a política em pontos cruciais para decidir. A gente não tem hoje preto com cargo de decisão na política. A gente não tem as mulheres com cargo de decisão na política. A gente não tem mulheres na política e o número de mulheres que a gente tem são poucas ou quase nenhuma, somente as pretas, com cargo de decisão. Então, são pontos, como eu estava conversando outro dia com uma amiga, ela falou, a gente tem leis que estão a favor para essa mudança, só que elas não são cumpridas. Então, a grande briga que eu acho que a gente, como movimento de favela, tem é fazer esse despertar para as secretarias, para o governo federal, estadual, municipal que a gente lidar, para que muitas leis sejam cumpridas. Uma frente assim que a CUFA faz de uma forma diferente, mas que de forma burocrática a gente sente falta de ter, a gente despertar sobre os direitos das pessoas, né? Os direitos das pessoas têm que... As leis são encobertas, né? Às vezes você tem certo direito que nem você sabe. Então aí se mantém essa desigualdade por conta do processo de não saber. Quando você se desperta na tua favela para entender, como o Breno falou para você, falar que você é CUFA, você faz. É uma força que está vindo de dentro de você como uma cidadã ali. Mas se você for lá ver politicamente, você consegue coisas a mais, que é o que a CUFA faz, que chega lá e descobre um monte de coisa que pode vir para a favela, atiça os empresários a trazer coisas para a favela que vão trazer a potência, que vão ajudar a contribuir com formação, que vão contribuir com ajuda de alimentos para dentro da favela. Então essa descoberta, esse movimento de descoberta precisa crescer mais e mais para a gente conseguir modificar isso. A gente está encaminhando já para o fim do programa. A gente vai fazer fazer uma reflexão final, né? Tema do nosso podcast, né? Como pessoas podem ter esperança, elas podem sair de uma situação de dificuldade, de desigualdade, que é o que eu puxei agora, né? Conseguirem vencer na vida, conseguirem uma ascensão social. Mas antes disso, quero deixar as considerações finais da Ana, que participou da nossa plateia hoje. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Agradeço em nome de todas as representatividades aqui participando, mostrar também que a gente tem lugar na sociedade. Só vocês que estão chegando no final, eu falando sobre o direito, essa semana eu peguei 2 crianças. É triste, a realidade é triste. Na verdade, tinha 15 crianças, dessas 2 negras, 7º ano e 5º ano. Eu fiquei chocada, aí eu disse, pois vamos trabalhar essa letra A. Aí, às vezes a gente fica se perguntando, má informação da família, falta de correr atrás do direito. Para todos. De quem foi o erro dessa criança chegar no 7º ano? Mas nós, como povo, descobrimos. Entendeu? Então, olha a importância que tem, né? Olha a importância que tem. Teve também outro caso, que ficou revista no jornal da cidade, falar sobre a merenda escolar. Eu tinha sido questionada sobre a merenda escolar. Aí chegou 2 mães e falou assim, Ana, aquela reportagem que você deu, valeu a pena. Você acredita que agora eles estão enchendo a cubuquinha dos meninos, tá? Eles eram assim, pega com a mão, poder na mão.
Nossa, que bom então, né? Ou seja, o nosso grito O nosso grito grito precisa ser dado para que a gente possa ser ouvido. Isso, é isso que eu estou querendo falar. Nós estamos ali, nós estamos gritando, e eles estão recebendo e nós estamos gritando. Você entender? Então, é muito bom, assim, é importante, né? Fazer parte do podcast, é importante fazer parte do rádio, para a gente mostrar aleatória. Obrigado, Fabíola, pela participação, por mais esse programa. Né? Deixei as suas considerações finais. Breno, eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar sobre esses assuntos. É tão interessante falar sobre favela, porque a gente desconstrói preconceitos, né? Breno, Giza, Ana, igual você contando essas histórias. Gente, como ainda precisamos esclarecer sobre esse assunto? As pessoas que estão nos ouvindo, pesquise mais. Favela não é um lugar de miséria, de pobreza, de tragédia, não. Favela é um lugar onde pessoas têm potencial para crescer, avançar e precisam ser vistas como seres humanos. Na verdade, tem tudo isso humano, na favela, né? Mas não é só isso. Né? E não é só isso. Não estigmatize. Tá tudo caminhando ali do lado, tá tudo ali. É tudo normal, a gente precisa quebrar esse preconceito de que dar-se a impressão de que favela é a escolha da sociedade. Só que isso aí tem em todo segmento da sociedade, não só na favela. Triste. É verdade. Giza, então fala para essa pessoa aí, favela pode? É possível? Olha, esse tema é o melhor, porque pode, deve poder. A gente acredita muito nas potências de dentro da favela. Para dentro da favela, primeiramente, que é muito importante você saber ser reconhecido do lugar onde você está, e para fora da favela. Você sair de dentro da favela e poder se enxergar, que foi ao longo desses anos o que a CUFA trouxe para a vida de muitas pessoas e que eu vivo até hoje recebendo esse feedback, que eu estava sem ter alternativas e hoje eu tenho um trabalho fixo, eu fiz um curso e consegui emprego na área que eu achava que eu nunca ia atuar. Então isso é potência, isso é poder. Você recebeu feedback de pessoas que dentro da sua favela gostariam de fazer um pequeno movimento e hoje estão como lideranças na sua favela, como a Ana, e através da CUFA se potencializar com isso, para ter o prazer de contribuir com a vida do próximo, para mim essa pessoa é uma personalidade. A gente tem que começar a medir também o que é importante você ser na vida para você. Não exatamente para a sociedade só. Sabe que tem um padrão na sociedade onde as pessoas medem se você é bem sucedido ou não. Então, a gente tem que ir um pouco além disso. Saber se valorizar e pensar no seu valor enquanto pessoa que se olha no espelho, enquanto pessoa íntegra, enquanto pessoa forte, que você se enxerga como potência. E é a primeira coisa que você tem que fazer. Você se enxergar como potência quando você se olha no espelho. Você abrir a porta do seu quarto, fechar ali e conversar com você. Falar, isso que eu fiz hoje, esse movimento está trazendo satisfação para o meu coração e para a minha mente. Não importa o que minha família ache, não importa o que o professor que deu aula para mim ache, porque às vezes tem muita gente que está indo de contra tudo que as pessoas tinham de expectativa. Se tua família tem um médico, teu pai, teus tios, eles esperavam que você fosse um doutor, também como eles, especialista em alguma área da medicina, e você não foi, está envolvido com música, está envolvido em favela, está envolvido em outros movimentos, inclusive trazendo sua profissão para esse envolvimento, eles vão te olhar às vezes de uma forma como decepção. Só que você tem que medir a partir da sua realização. Então, acho que todos os ganhos que você for pensar em ter para a sua vida, financeiro, profissional, formação que você for pensar em ter, antes, pense em olhar no espelho e perceber se você está se sentindo feliz e agradado com aquilo. A primeira dica, é o primeiro ponto que eu dou. E depois é isso, enxergar suas possibilidades de habilidades para você fazer grandes entregas,
para a sua vida, né? Como a gente estava falando, agora conversando no carro, eu vim conversando com a diretora de esporte aqui, a Mara? A Neuzinha. Neuzinha. E ela falando, já ganhei minha estrelinha no céu. É isso, a gente. Ela falou, eu ganhei minha estrelinha no céu porque eu fiz isso, aquilo. E é meio que isso, a gente olhar no espelho e saber a potência que a gente é. A autoestima dela é alta, é isso. A autoestima dela eu vi. Mas é isso, ela isso. Mas é sobre isso. De você falar, eu já tenho uma contribuição que eu falo sempre isso. Eu boto a cabeça no travesseiro, Negadiza, boto a minha cabeça no travesseiro, durmo bem, zona. Porque eu sei que tudo que eu já fiz com a minha vida para contribuir com a sociedade, desse bem-estar para os moradores de favela. E isso vem em progresso, como está em progresso, e que aconteceu, que é um fato. Com a CUFA, com todos os movimentos a qual eu participo. Então, isso é verdade. Você tem que fazer a sua verdade, a sua satisfação, e para depois você alcançar a expectativa da sociedade. Porque, às vezes, a expectativa do que uma pessoa que é da favela tem para ser visto pela sociedade não é. Então, a gente vive aqui tentando ressignificar o tempo todo a nossa existência. E é isso. Eu acredito muito em você porque você acredita em si, ok? Fique bem, com muita saúde, muita paz. E conte sempre com pessoas. A gente não consegue nada sozinho, isso é muito importante. A gente não consegue nada sozinho. A gente vai conseguir poder, mas sempre vai ter alguém do nosso lado direito, esquerdo, nos apoiando. Então, com a Fabiola, com a Ana, com a minha querida Negagiza, a gente fecha esse episódio de hoje do Favela Pode. Até o próximo episódio, pode ter certeza. Tudo que a gente falou aqui é possível. É possível vencer, é possível sair da dificuldade, é possível avançar, é possível ser potência. Favela pode. Até a próxima.